Galerinha, a colega me lembrou de algo realmente verdadeiro. Em função de a gente na segunda-feira não ter aula, o apoio ficou comprometido. E aí isso me veio na mente na última aula de ontem. Aí eu pensei assim, pô, já que tem quarta-feira às 4h05 tem apoio para o segundo ano e sempre aparece um ou dois quando aparece alguém, eu pensei, vou convidar a galera do primeiro ano para vir para o apoio. Assim, pelo menos, né, eles não vão ficar sentindo mal de não ter tido o apoio de segunda-feira. Mas como eu estava na última aula do primeiro A, sem querer eu esqueci de passar aqui e avisar, pô galera, tem apoio hoje também, apareçam quem quiser. Para equilibrar as coisas então, as provas foram adiadas, semana que vem a gente remarca elas, eu não estou com pressa. Eu quero que vocês aprendam matemática, entendeu? E prova é uma bobagem, do ponto de vista educacional, a prova é para verificar se aconteceu alguma coisa, né, se rolou. Nossa, né, dá para perceber, assim, eu fico muito satisfeito com o rendimento de vocês de maneira geral, né? Eu nunca tive uma turma que, em média, rendesse tão bem. Então, assim, eu não estou preocupado com a avaliação final. Tem que fazer 2 provinhas, nós vamos ter tempo para fazer as provas. O que me importa é continuar ensinando a matemática, fazendo exercício no dia a dia. Tem uma galera aí que está rendendo enormemente bem. Então, eu não me preocupo com isso, não. Agradeço a lembrança da colega. Provas foram adiadas, semana que vem a gente marca, se for o caso para início da outra semana, na outra segunda, não tem problema nenhum. Não vai mudar a matéria, não vai mudar a dificuldade da prova, assim vocês ganham um apoio extra. Esse eu vou convidar só vocês, vai ter 1 ou 2 alunos do segundo ano também, certo? Aconteceu, vai ver no vídeo. Eu respondi uma pergunta do primeiro ano, respondi uma pergunta do segundo ano. Eu fui fazendo takes diferentes, né? Mas como cai em ordem, né, tu vai ver que um take é resposta para vocês, o outro videozinho é resposta do segundo ano. Aí foi legal que teve uma galera do primeiro ano que assistiu umas questões do segundo ano que são mais apimentadas, obviamente, né? E, pô, deu uma galera, oh meu Deus, vamos aprender isso ano que vem e tal, foi legal, foi legal. Então, essas aulinhas devem cair, hoje está caindo essas aulinhas de ontem, tá? Ou hoje de madrugada, aí tu pode dar uma conferidinha também se quiser. Beleza? Mas está feito o convite então, ó, apoio extra apenas para o primeiro B, dia 8/10, quarta-feira que vem, às 16h05. Aí a gente faz a prova logo após esse apoio, de repente na segunda-feira da outra semana. A gente também pode combinar para ninguém se sentir prejudicado. Eu vou pegar uma aula de matemática e uma aula de física antes das provas e vou fazer revisão, tanto para o primeiro A quanto para o primeiro B. Aí eu tenho certeza que não vai ter preocupação nenhuma. Galerinha, mais uma vez obrigado, tá gente? Vocês precisam me ajudar a me organizar mesmo, porque em 40 aulas semanais, mais faculdade, mais aula particular, às vezes o cérebro começa a falhar no final do ano. Não. Física do primeiro ano. Sim. Página 38. Página 38, exercício 1. Fiz um caminho todo maluco ali, ó. Fiz algumas pontilhadas mostrando que a altura, né, era a mesma dentro da pontilhada. E marcou pontos aqui, ponto M, ponto P e ponto Q. Falou o seguinte, observe o perfil de uma montanha russa representado na figura. Um carrinho é solto do ponto M, passa pelos pontos N e P e só consegue chegar até o ponto Q. Ele estava aqui o carrinho, ó, mas ele foi e parou no ponto Q. Suponha que a superfície dos trilhos apresenta as mesmas características em toda a sua extensão. Não é que nem lá no Beto Carreiro que tem uma hora que tu sente que tem um freio, né, que desacelera o carrinho. Ele não tinha freio nenhum. O atrito era o mesmo a todo momento, em cada metro a energia perdida era a mesma. Seja ECN e ECP, as energias cinéticas do carrinho, respectivamente nos pontos N e P, e ETP, ETQ, as energias mecânicas totais dos carrinhos, também respectivamente nos pontos P e Q. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... O que eu posso falar da energia cinética do ponto N e do ponto P? Quem é maior que quem e por quê? Pois então, ó, a massa do carrinho eu devo supor que é a mesma. Se é um carrinho de montanha-russa, né, ninguém deve ter caído do carrinho naquele percurso. Então a massa do carrinho é a mesma. Agora, eu só poderia concluir que a velocidade é a mesma se eu tivesse certeza de que é um sistema conservativo. É um sistema conservativo? Como é que eu posso
posso saber se é um sistema conservativo ou não? Não é pelo percurso, é um outro detalhezinho. O carrinho foi solto aqui e parou aqui. Se a energia estivesse sendo conservada, ele deveria pelo menos chegar até o ponto Q. Concorda comigo? O fato dele ter saído de uma certa altura, imagina assim, ó, tu larga uma bolinha daqui. Cara, na vida real, tu nunca vai esperar que ela faça esse percurso e chegue lá. Porque na vida real tem atrito, cara. Ela é esperado que ela pare um pouco antes de chegar na mesma altura. Beleza? Eu lembro daquele filme, eu acho que é Flubble, acho que é o Robbie Williams, que o cientista inventa uma geleca maluca que ele solta no laboratório a geleca, em vez de ela quicar ou grudar no chão ou dar duas quicadinhas e parar, ela começava a quicar cada vez mais rápido, e aumentando a velocidade a cada kick que ela dava. Aí ele soltou o Flubble lá no laboratório, destruiu o laboratório todo. Aquela ideia não existe. Aí, tu de repente pega aquele brinquedinho do teu irmão, né? Aquele brinquedinho do teu irmão que tu é mais novo, que tu solta ele no chão e ele pum, e vai lá no alto quando bate no chão. Como é que funciona esse brinquedinho? Já viu? Tem um brinquedinho que tu vai assim, pega ele, solta ele no chão. Ele bate no chão e vai lá no alto. Já viram esse brinquedo? Como é que funciona esse brinquedo? Tem uma bolinha, né? Uma bolinha que viola as leis da física, o Flubble. Não, ele guarda, ele armazena energia. Como que armazena energia? Eu acho, né? Ah, deve ter uma mola interna, tu primeiro aperta a mola interna, travou. A mola já tem energia acumulada ali. Aí eu solto. Na hora que ele bate no chão, além da energia que eu acumulei, tem mais essa energia potencial, certo? Essas duas energias são usadas para fazer o brinquedo saltar. A potencial gravitacional que ele tinha a hora que eu soltei ele, mais a elástica que eu acrescentei. Por isso que ele parece violar a conservação de energia, mas não. É que tinha uma molinha que foi previamente tensionada lá. Ou seja, o fato é que eu sei que é um sistema dissipativo porque ele não chegou na mesma altura de onde saiu. Se é um sistema dissipativo, está perdendo energia, logo a velocidade no ponto P tem que ser menor que no ponto N. Então a energia cinética também. A energia cinética também. E galerinha, o que eu posso falar das energias totais em P e Q? A energia total em P e Q, é isso que ele fala? O que eu posso falar dessa energia total? É sistema dissipativo, não é? Pois é, ele ganha energia potencial gravitacional, mas certamente perde energia. Mas apesar disso, por ser um sistema, ele está perdendo energia devido ao trabalho das forças não conservativas a todo momento. Então, se eu for comparar as energias totais, mais uma vez eu vou poder afirmar que no ponto anterior é maior que no ponto posterior. Certo? Cuidado, gente, só pude afirmar isso das energias cinéticas porque estava numa mesma altura, tá? Já a energia total eu poderia afirmar isso em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto anterior, no ponto N, a energia total é maior que no ponto N, que é maior que no ponto P, que é maior que no ponto Q, certo? Agora, para comparar as energias cinéticas, eu só pude porque as potenciais gravitacionais eram iguais. Então, uma questão interessante. Questão teórica interessante. 2. Ao passar pelo ponto A, em uma altura de 3,5 metros, do nível de referência B, uma esfera de massa 2 kg, que havia sido abandonada de um ponto mais alto que A, possui velocidade de 2 metros por segundo. Olha que perigo, cara. Eu fui ajudar uma colega nessa questão, acabei lendo desatentamente e quase me perdi. Ele falou que o objeto que está no ponto A, vamos chamar aqui de ponto A, ele já tem uma velocidade nesse ponto A de 2 metros por segundo. Por que ele tem a velocidade? Porque ele foi abandonado do repouso um pouco mais acima. Diz que a massa do cara é 2 kg e diz que esse ponto A está a 3 metros do ponto B, ponto de referência. Desculpa, 3,5 metros. HA, a altura do ponto A. A esfera passa por B. E em C, fez um ponto C aqui assim, em C,
a 3 metros do mesmo nível de referência, h de c igual a 3 metros, a velocidade torna-se zero, v do ponto C, zero. A parcela de energia dissipada por ações resistentes sobre a esfera, de que está falando em ações resistentes? O atrito, né? Que tipos de atrito na vida real poderíamos imaginar nessa situação? Né? O do ar, com certeza a esfera se arrasta no ar, e o atrito de rolamento, ela para poder rolar em cima da esfera, certo? Existe uma certa força de atrito a esse rolamento também. Diferente do atrito de deslizamento, né, gente? O atrito de rolamento, ele é diferente do atrito de deslizamento. Pode perceber isso na hora que tu trava o freio traseiro da tua bicicleta, né? Certo? Enquanto a roda estava girando sem derrapar, era atrito de rolamento. Quando tu travou a roda e começou a arrastar, é atrito de deslizamento bem maior já. Ô, Otávio, Pois não. por isso então, se a roda trava, no caso, aí ele vai deslizando, mas demora mais para parar. Por isso que então tem ABS, que daí Ah, cuidado, aí já é um outro detalhe que a gente fez um comentário, que tinha dois tipos de força de atrito, né? A dinâmica e a estática. O detalhe é que a força de atrito estática máxima é sempre maior que a dinâmica, porque o Mi estático é maior que o Mi dinâmico. É por isso que o ABS não deixa travar. Porque quando trava, diminui o atrito comparado quando não está arrastando. Porém, seja o atrito desse jeito, ó, um atrito estático do meu pé contra o chão, quanto um atrito dinâmico, ainda é atrito de deslizamento, porque quando eu caminho, meu pé tende a deslizar para trás, não desliza, mas tende. Que é diferente de uma roda estar no chão e ela sofrer atrito para poder rolar sobre esse chão, mesmo que não houvesse ar em volta dela, certo? Então, a tua observação tem a ver com isso, né? Com o Mi estático ser maior que o Mi dinâmico, justifica o ABS, beleza? É isso aí. Uma bicicleta, se tu quiser parar o melhor possível, o ideal seria, né, tu conseguir pressionar o manete de freio a ponto de a roda quase travar, mas não travar. Principalmente porque assim tu tem dirigibilidade na bicicleta. Tá molhado o chão, travou a roda dianteira, meu querido, é só esperar o chão. Né? A bicicleta não vai ficar equilibrada, deslizando para frente, né? Dependendo da velocidade, ela pode deslizar para o lado, certo? Então, a gente acabou não discutindo atrito de rolamento, na verdade, né? Foi a primeira vez, eu acho, que eu citei que para uma coisa rolar no chão, ela também tem uma força de atrito, e aí a ideia é totalmente diferente dessa já. Obrigado pelo comentário, muito bom. Pois não. Mas esse atrito de rolamento, aí, apesar de ser contrário à tendência de movimento, vai ser a favor do movimento. Pois então, olha só, tem... Uma coisa é o seguinte, ó, se isso aqui, por exemplo, é uma roda de carro, ela tenta girar em falso sobre o chão. Esse atrito que joga ela para frente é um atrito de deslizamento, certo? Porque tende a deslizar e move o carro para frente, tudo bem? Imagina que eu botei o carro na banguela e ele está rodando agora, mas numa câmara de vácuo, sem ar. Ele não vai rodar para sempre. Por que o professor violou a primeira lei de Newton? Não, não. Dentro dessa roda existe algo chamado rolamento, que são duas superfícies metálicas cheias de bolinhas amarradas para ficarem girando nas suas posições. Isso é engraxado. Se eu pego um rolamento desse e rodo, o rolamento fica... Depois para. Essas bolinhas não estão arrastando uma na outra, elas estão girando ali dentro. Mas isso exige um certo atrito, certo? Então o que eu estou te dizendo é que apesar de ser a força de atrito de deslizamento estática, fazendo o carro ir para frente, existe uma outra força que eu vou representar assim, ó, força de atrito de rolamento, que depende do contato da borracha com o asfalto, mas porque está encostando e levantando. Para levantar depois de encostar, dá uma grudadinha, certo? E também tem a ver com o rolamento da roda. Esses diversos atritos que tem a ver com o ato da roda rolar, eu represento como uma força contrária ao movimento, que a gente pode chamar de atrito de rolamento. Atrito de rolamento porque rola e porque atua nos rolamentos mesmo, que é uma coisa que tem um monte de coisa rolando. Por isso o nome justo, rolamento. Às vezes a galera conhece mais esse rolamento aqui, né, que é o rolamento de esferas, são esferas metálicas. Geralmente a gurizada, né, que joga bolinha de gude, gosta de pegar essas bolinhas bem pequenininhas para
certo? Para poder jogar bolinha de gude, ou pegar uma de caminhão, né? Bem grandão, um rolamento para brincar. Mas existem rolamentos de diversos tipos, rolamentos de cilindros, rolamentos de cone, então tem rolamento que ele é angulado já, tem rolamento que é feito para resistir força assim, força diagonal, né? Então tem empresas que só fabricam rolamento, certo? Tudo na tua vida precisa de um rolamento, quase tudo na tua vida, desde o teu skate, do teu patins, até os carros, aviões, trens. Cara, comprasse aquele patins meia boca no shopping, meia boca patins, cara, gasta um pouquinho mais, troca as rodinhas e o rolamento, vai virar um monstro do patins. Eu lembro, eu comprei aqueles vagabundão, né? Tinha quadra lá de casa, a gente brincava, era legal. Cara, um dia eu ganhei de presente um jogo de roda novo. Eu nem troquei o rolamento, eu troquei as rodas. O negócio saiu do lixo ficou top o patins. Só trocar as rodinhas. Aí eu me encantei, né, cara? Falei, troquei o rolamento também. Meu Deus, cara. Como faz diferença? Então, às vezes o cara gasta pouco na carcaça do patins, né? Ou do skate, troca as rodinhas, o rolamento. Fica ninja. É a parte mais importante, talvez, para tu curtir a tua patinada ou a tua brincadinha de skate aí. Beleza? Bacana tu ver, eu jamais imaginei que eu fosse falar sobre isso na aula de hoje. Muito bem. Ele quer saber o trabalho das forças dissipativas, não é isso? Quando ele perguntou a energia que se foi perdida. Então o trabalho das forças não conservativas é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Energia mecânica do ponto C menos energia mecânica do ponto A. Final menos inicial. Quais são ou qual é o tipo de energia no ponto C? É só potencial gravitacional. Quais são ou qual é o tipo de energia no ponto A? Tem cinética mais potencial gravitacional. Trabalho das forças não conservativas é mghc menos, fica à vontade, mva ao quadrado sobre 2 mais mgha. O trabalho das forças não conservativas, falava massa? 2. Gravidade 10. A altura do ponto C 3. 2 ao quadrado, 2 vezes 10, vezes 3,5, corta 2 com 2, trabalho das forças não conservativas, 60 menos, 2 vezes 2, 4, mais, obrigado amigo, 70. Trabalho das forças não conservativas é 60 menos 74. O trabalho das forças não conservativas é menos 14 joules. O aluno poderia reclamar para o senhor, mas só tem 14 ali para assinalar. É que ele já fala que a energia foi dissipada, né? Então o perdido, o menos, já está na fala dele mesmo. 14, letra C. Sabe ter usado o teorema? Poderias ter calculado as energias antes, as energias depois, perceberias que 14 sumiu. A culpa foi deles, das forças, das ações resistentes, das forças resistentes ao movimento. Muito bem. Questão 3. É quinta-feira, meu querido. Tenho que fazer um comentário. Será que tem uma maneira mais direta de a gente matar essa questão? De dar um golpe ali filosófico numa parte ali, que fica bem mais prático de resolver essa questão que eu acabei de fazer. Poderias fazer isso, acabar percebendo que deu uma diferença, ia funcionar. Mas eu digo o seguinte, é um golpe esquisito, eu demorei a entender por que aceitar essa ideia. Isso, fingir que o chão é aqui, ó. Cuidado, quando eu finjo que o chão é ali, não quer dizer que a bolinha vem aqui e faz esse caminho. Eu só estou dizendo que aqui é a altura zero de verdade. Ó. Certo? Quando eu faço isso, quando eu chamo a altura zero a altura do ponto C, que altura é essa? Já que isso aqui era 3 e isso aqui era 3,5. Que altura é essa do ponto A? 0,5. Nesse caso, a energia mecânica do ponto A é só cinética. Aliás, cinética mais gravitacional. Concorda comigo? E a energia do ponto C?
ficou nula, né? Então o trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. O trabalho das forças não conservativas, energia mecânica final, menos energia mecânica inicial. O trabalho das forças não conservativas, no final não tem energia, né? Então ficou só o mgh do ponto A mais o mv ao quadrado sobre 2 do ponto A. A massa é 2, gravidade é 10, nova altura 0,5, a massa é 2, a velocidade é 2 sobre 2, vai ficar 10 mais 4 menos 14. Isso é muito legal, né, cara? Tu poder mudar o que tu chama de altura zero, só que essa modificação representa a mesma mudança energética num cálculo e no outro, e não muda a resposta final. Eu não entendi porque a gente chamaria de zero. Eu demorei muito a entender isso, eu ficava puto. Na verdade, esse professor ele falava, ó galerinha, se tu chamar o zero, a altura zero de outro valor, não muda nada. Na hora eu, parece, né? Não acreditei no cara, só que eu nunca aceitava ficar com a dúvida e não questionar depois. Então eu ia pra casa, às vezes antes de almoçar, deixa eu ver se é verdade o que ele falou, eu ia lá testar. E cara, o chão caía porque dava certo. Eu, filho da mãe, falou uma coisa que eu jurava que era uma idiotice total, fui confirmar e, porra, tá certo por quê? No começo eu não tinha entendido por quê. Mas peraí, o cara disse que isso aqui é 3 e que isso aqui é 3,5, foi porque ele chamou isso aqui de zero, né? Tu vê, ele chutou onde é que é no zero. Se eu quiser dizer que o chão é aqui embaixo, zero, e eu sei que daqui até aqui tem 2 metros, 3,5 mais 2, 5,5. 3 mais 2, 5. De 5 metros para 5,5 continua qual é a diferença? Meio metro. O que importa, na verdade, é a diferença de altura de um lugar para o outro. Por isso que não importa onde é que é o zero. Beleza? Ótima pergunta, é isso aí. Show de bola. O homem mais prolixo do mundo. Do jeito que eu fiz, no final ele É porque tu já colocou menos as perdas, né? Então aquele menos já está incluso. Se colocasse mais alguma coisa, aquele mais alguma coisa, não foi mais, foi uma perda. Mas como tu já sabia que era uma perda, quando tu chamou de menos x, o teu menos já está ali. Aí já está incluso como perda. Beleza? Ótima pergunta, parabéns. É uma sutilezazinha que pode incomodar mesmo, dependendo da situação. Depois, questão 3. Uma esfera de massa m é abandonada do repouso de uma altura de 32 metros e dissipa 60% de sua energia mecânica na colisão com o solo. Admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da esfera após a colisão vale... Olha que bonitinha a questão. Bem bonitinha. Legal para uma avaliação, claro, não a próxima, né? Pega a esferinha, solta ela de uma altura de 32 metros e na hora que ela bate no chão, ela perde 60% da energia. Logo depois que ela bate no chão, se tivesse dissipado toda a energia, seria que nem uma geleca jogada no chão, bate e gruda. Acabou a energia. Mas se falou que dissipou 60, os outros 40 vai sobrar. Certo? Vai sobrar em que tipo de energia? Cinética, porque ela vai estar voltando logo depois da pancada. Certo? E aí depois vai subir. Se na subida não perdesse mais energia nenhuma, ia chegar numa altura de 60% da altura original. 40%, obrigado. Perdeu 60, vai sobrar 40. 40% da altura original. Então tu vê, na verdade é um pouco de bom senso. Eu vou calcular a energia que ele tinha, vou descontar 60% e esse que sobrou vou aplicar na energia cinética. Aí eu vou conseguir achar a velocidade dela, porque ela está voltando logo depois da batida. Cara, esse tipo de análise é bem realista já, tá? Uma análise bem realista aí. Então vamos lá. Energia potencial gravitacional, que é o único tipo de energia no início, já que foi abandonada. A massa da criança, não falou. Gravidade, 10 também poderíamos deixar. Não, aqui nós vamos precisar botar 10 mesmo. E a altura, 32. Eu não sei quanto deu, mas eu sei que é 320 mJ. O que é 60? Aliás, se vai dissipar 60%, vai sobrar 40%. Então eu vou fazer 40% vezes 320 m. 40 sobre 100
vezes 320M. 4 vezes 32, 128 M-joules. É a energia que restou. Essa energia vai ser de que tipo? Inicialmente cinética. Antes a bolinha começar a subir, logo depois vai voltar a se transformar em energia potencial gravitacional. Se ele pediu velocidade, né, claro que eu vou ter que igualar isso à energia cinética. Que energia cinética que restou então? 128 M. mv ao quadrado sobre 2. Divide ambos os lados por m, passa o 2 multiplicando e ao quadrado passa raiz quadrada. Raiz de 256. 16 vezes 16, 256. 16 metros por segundo. Não, não é metros por segundo só, né? Só metros por segundo, viajei. Letra E. Questão bonitinha. Questão bem bonitinha. Questão 4. Um rapaz puxa por 3 metros um caixote aplicando uma força de 50 newtons com direção oblíqua em relação à horizontal. Ver figura. O caixote se desloca com velocidade constante. E em linha reta, calcule a energia dissipada pela força de atrito sobre o caixote ao longo do deslocamento em joules. Oh, que perigo! Essa questão é bonitinha, hein, meu querido? Temos que fazer com muita humildade e atenção. Caixotezinho, o menino puxa amarra uma corda no caixote, essa corda faz 60 graus, ele faz uma força F aqui na corda, ele diz que essa força F é 50 newtons, diz que o caixote se arrasta com velocidade constante, isso é muito importante, constante, durante 3 metros. Ele pergunta qual é a energia dissipada. A energia dissipada. Nós já vimos de outras questões quando ele pede energia dissipada pelo atrito. Tecnicamente ele quer o trabalho das forças não conservativas. Porém, se eu for fazer energia mecânica final menos energia mecânica inicial, como agora há pouco, ia faltar elementos, né? Não falou velocidade, não falou em altura, não falou em mola, nem antes nem depois. E pela maneira como a questão foi apresentada, usar a fórmula do trabalho seria maravilhoso, né? Concorda comigo? Trabalho é igual. Força aplicada. 50. Deslocamento que a coisa sofreu. 3. Ângulo entre a força e o deslocamento. 60. Trabalho é igual. 161 sobre 2, né? 25 vezes 3. 75 joules. Tudo bem? Só temos que justificar agora a resposta. Calcule a energia dissipada pela força de atrito. Por que eu calculei o trabalho da força que o guri fez e estou alegando que é o trabalho da força de atrito? A energia dissipada pela força de atrito. Se essa energia entregue ao caixote tivesse sido aproveitada pelo caixote, a velocidade dele teria que aumentar, porque seria transformada em energia cinética. A velocidade dele mudou. Quer dizer que toda essa energia entregue pelo garoto foi retirada por alguém. Quem? O atrito. O atrito é quem retirou essa energia. Então cuidado, tu vê, às vezes ele pede o trabalho do atrito, tu calcula o trabalho de uma outra força, que tu pode mostrar que é equivalente ao trabalho do atrito. Para ficar bem bonito, vamos, né? Então tu vê, né? Filosoficamente eu respondi. Vamos fazer agora bem honesto. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Já que não teve mudança de velocidade, zero. Concorda comigo? Dentro desse trabalho da força resultante, tinha o trabalho das forças não conservativas, certo? Ou, dentro da força resultante, tinha o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força F do garoto. Eram as duas forças, vamos dizer assim, né? Resultante. Tem que dar zero. Quanto é que deu o trabalho da força de atrito? Não sei, mas quanto é que deu o trabalho da F? 75. Então, quanto é que foi o trabalho da força de atrito? Menos 75. Se o cara quisesse provar, né?
questão discursiva aberta no vestibular, só responder assim, haveria algum tipo de punição. Terias que justificar por que calculando o trabalho da força do guri, tu achou o trabalho da força atrito. E aquele menos, por que não tem menos ali? Ele já está dizendo que é dissipada. Dissipou 75. Letra D. Próxima página. 42. Falta pouco. Doze minutinhos. Mais uma aulinha.